situações ao longo da nossa vida, a gente aprende e aquilo entra na nossa vida como sendo algo normal, né? Entre aspas, normal, porque é comum que a mulher haja desse jeito, é comum que ela faça as coisas dessa forma, ou porque ela vinha fazendo até então. A gente não questiona, a gente não pede explicação, a gente não tenta entender essas justificativas. E isso lembra muito a minha mãe, né? Eu estou sempre trazendo a minha mãe aqui, mas mãe é uma figura muito forte na nossa vida, tanto para coisas boas, como também para experiências que são importantes e que a gente aprende com ela. E minha mãe, obviamente, ela vem de uma geração aonde, se eu ainda era de uma geração onde a mulher precisava ser submissa, quer dizer, não tanto mais, mas a minha mãe vinha de uma geração aonde isso era muito mais cobrado dela. Então, o que acontecia? Na minha casa, meu pai, ele era a figura principal. Meu pai, tudo girava em torno dele. Então, quando meu pai queria alguma coisa, o que prevalecia era a vontade dele. Então, eu lembro que, por exemplo, todos os domingos, ou praticamente quase todos os domingos, a gente comia cozido, porque esse era um prato que ele adorava comer. E assim, a minha mãe, em geral, aos domingos, ela fazia cozido. Eu fui crescendo e aprendi a ver que papel de mulher era acolher o marido e dar preferência ao marido para as coisas que ele desejava, para as coisas que ele respeitava ou para as coisas que ele valorizava. E o valor dele era o valor que contava para que toda a família pudesse conviver bem. E eu nem fui essas adolescentes tão submissas assim, não. Eu até fui uma adolescente que briguei bastante pelos meus direitos, né? Que fui uma adolescente que fui bastante ousada. Mas o mais interessante é que quando eu casei, aquela adolescente danada, ela parece que sumiu, né? E o que veio foi exatamente aquela minha mãe, ou seja, a esposa que cuida do marido, que cuida dos filhos e que abre mão do seu espaço para poder contemplar o espaço da sua família. Se você foi como eu, uma pessoa que abriu mão do seu espaço para deixar encaixar o espaço, né, da sua família, o espaço do seu marido, então está na hora da gente abrir um pouquinho os olhos, porque não vale só para um. Tudo na vida tem que ser um acordo de ambos. Então é importante que a gente não deixe passar. Eu não abria, não era porque meu marido me impunha isso, mas era porque eu, na minha cabeça e no meu conceito, eu achava que essa era a forma correta de lidar. Eu achava que era constrangedor lidar de uma outra forma. Até eu descobri que não era bem assim. Não era dessa forma, né, que a gente conquista os nossos espaços, que a gente se faz querida ou que a gente se faz eficaz numa relação. A gente vai ser tudo isso sendo o quê? Sendo a gente mesma, fazendo aquilo que nos dá prazer. Claro, em comum acordo com o outro, mas é importante que a gente negocie, que a gente divida, que a gente consiga compartilhar e fazer com que ambos, tanto o homem quanto a mulher, né, ou o casal, tenham as mesmas oportunidades. Porque quando a gente abre mão de alguma coisa que é importante para a gente, que é primordial na vida da gente, pode ter certeza que mais adiante ou um ou o outro vai sofrer.